Olá, meus queridos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez falando esse vídeo aí. Estamos aqui no nosso canal, né? Desde já quero pedir o apoio de vocês aí. Curtam, compartilhem aí. É o nosso canal. E deixa aí seu like para fortalecer. Bom, meus amados irmãos, hoje, terça-feira, dia 12, né? 12 de março de 2024. Acabamos de chegar, né, do culto muito bom, né, graças a Deus, onde Deus falou poderosamente para as nossas vidas, né? Deus falou tremendamente no culto de hoje para as nossas vidas. Querido, nós vivemos dias difíceis, né? Eu não canso de dizer isso, vivemos dias difíceis, mas temos um Deus que é todo poderoso, que pode nos ajudar em muitas coisas, aliás, em tudo que todas as situações que se levantarem contra nós, Deus está do nosso lado. Amém? Glória seja Deus. Agora é necessário que quem realmente se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Está lá em está lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, né? Creia que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam, né? Mas buscar a Deus é algo tremendo, queridos. E todo aquele que busca a Deus encontra, né? Aqueles que buscam se aproximar de Jesus encontra. Eu quero trazer aqui uma leitura na palavra aqui rapidinho para a nossa meditação. João capítulo 3, verso 1 em diante diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes de Judá, ou um dos príncipes dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és Senhor, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Amém? Jesus respondeu: na verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos respondeu: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Não pode entrar no reino de Deus. Meus irmãos, eu já ouvi várias pregações de pessoas dizendo que o Nicodemos foi covarde, né, que não se mostrou à luz do dia para ir ter com Jesus, que não quis aparecer por causa dos judeus, que tinha medo dos judeus, tinha medo de perder posição. Vai lá que seja, porque o homem da classe dele, na posição dele, se aproximando e indo conversar com Jesus, era uma ofensa para Caifás e o resto dos sacerdotes e dos anciãos do povo, né? Isso seria uma afronta, né? Certamente seria punido. Mas eu entendo, Nicodemos foi muito inteligente, né?
Imagina só, se você tem uma oportunidade de falar com Jesus, de sentar e conversar com Jesus Cristo, você escolheria qual hora? A hora que ele estava lá cheio de pessoas, que por onde Jesus andava, ele era cercado por uma grande multidão, ou você queria sentar de noite com Jesus e conversar, e ouvir Jesus, sem ninguém para interromper. E foi o que aconteceu. Nicodemos foi de noite, só ele e Jesus começaram a conversar e veja só que deu mais quase uma página, é um lado todo de uma página da Bíblia, o diálogo de Jesus com Nicodemos, inclusive aquela parte do que todos os crentes gostam, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso surgiu do diálogo de Jesus com Nicodemos de noite, né? Ali Jesus falou para Nicodemos sobre muitas coisas. Nicodemos ouviu muitas coisas de Jesus, só ele e Jesus. Se você tivesse uma oportunidade de conversar com Jesus, com certeza de noite seria melhor. Na hora que tivesse só você e Jesus, você ia fazer tantas perguntas. Eu, no meu lugar, se eu tivesse, né? Eu converso com Jesus, sim, mas se eu tivesse a oportunidade de sentar com Jesus assim, cara a cara, assim, eu queria ouvir, né? Queria que fosse um momento que tivesse só eu e ele, seria muito melhor, que aí eu poderia fazer perguntas e ouvir respostas, fazer perguntas e ouvir respostas. Foi isso que Nicodemos fez. Perguntava, Jesus respondia, ele perguntava, Jesus respondia, ele respondia, ele perguntava, Jesus respondia, Jesus perguntava, ele respondia, e assim foi o diálogo, que eu creio que demorou bastante, né? Mas se fosse no meio da multidão, não ia dar certo, porque era muita gente procurando. Jesus era todo tempo cercado de muita gente. Então, para mim, na minha opinião, Nicodemos agiu muito bem em falar com Jesus de noite. Ali ele pôde perceber que todas aquelas roupas bonitas que ele vestia não estavam servindo de nada. Servir a Deus daquela forma não ia surtir efeito algum. Efeito algum. Mas ele descobriu, né? E o Senhor Jesus Cristo tem palavras, e palavras tremendas, e ele se rendeu a Jesus por causa do momento de uma boa conversa, um bom diálogo. Amém? Então, faça como Nicodemos, pela madrugada, se ajoelhe, fale com seu Deus, coloque sua vida diante de Deus, coloque as situações que você está vivendo diante do Senhor, né? Mas talvez, irmão, você não sabe o que eu estou passando, eu não sei o que você está passando, mas eu sei quem sabe o que você está passando. Deus sabe. Talvez eu não tenha a resposta, mas eu sei quem tem. Talvez você pode estar pensando assim, mas essa situação só Deus, exatamente, só Deus para te dar, para te livrar, para nos livrar de determinada situação. Então, coloque seu joelho no chão aí pela madrugada, onde não tem fila, né? Pergunte para Deus muitas coisas, apresente para Deus muitas coisas, porque Deus é poderoso. Amém, irmão? Ele pode te ajudar assim no momento certo, na hora certa. Mas converse com Ele. Pela madrugada e diga assim, Jesus, senta bem aqui e vamos conversar. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ver o que o Senhor Jesus Cristo vai fazer na sua vida. Tá certo, meus queridos? Então,
Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, né? Deus abençoe seus filhos, Deus abençoe toda a sua vida em nome de Jesus. Não esqueça, tá? Dê o seu like, curta aí o nosso vídeo, compartilhe com aqueles que precisam de ouvir uma boa palavra. Amém? Não esqueça de dar aquela força lá no canal. Dê aquela força aí, beleza, no canal. Valeu? Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Sabe que Deus está presente na sua vida. Amém. Boa noite.